Toda a vida prisional era comandada por apitos, de manhã até à noite, desde a alvorada, como eles diziam, até ao silêncio. Nós, para irmos à casa de banho de manhã fazer a higiene, havia quem fizesse a barba todos os dias, havia quem não fizesse. Eu fazia todos os dias de propósito, não é? Para ter mais tempo para dar na casa de banho e até por outras razões. Portanto, era para ir à casa de banho, era para ir ao pequeno almoço, era para ir voltar do pequeno almoço, era para... E faziam a contagem de manhã também. Faziam à noite e de manhã, para ver se ainda estavam todos. Nós saíamos aqui para fora e eles faziam a contagem. Depois deixaram de fazer, houve um tempo que deixaram de fazer. Espreitavam apenas se estavam lá na cela ou não. Ali não, ali faziam todos os dias, no B, no A. Portanto, o pessoal punha-se em fila, não é? E eles contavam. Se eram 10, eram 10, se eram 12, eram 12, se eram 7, eram 7, se eram 14, eram 14. E, portanto, essa contagem era obrigatória de manhã e à noite. Aqui, os apitos, tal como também nos outros lados, eram selecionados. E eu agora já nem me lembro. Sei que para o silêncio era um apito. Para a alvorada eram alguns 4. Acabou o pessoal de ficar bem desperto logo, não é? E depois faziam isso sistematicamente. Para o recreio, para vir do recreio, para ir para o pequeno almoço, para vir do pequeno almoço, e assim sucessivamente. Era uma vergonha. Quando nós protestámos que até as maçãs cortavam a meio, que era uma coisa diabólica, como é que era possível uma pessoa comer uma dúzia de maçãs? Naquele dia, aquilo oxidava. Uma banana vá que não vá. Agora, e eles cortavam a banana a meio. Por isso é que as famílias começaram a dosear as coisas e distribuíam entre elas quando estavam para entrar na visita. E também entregavam, se não tinham ninguém na visita, já sabiam os nomes, entregavam o saquinho como sendo proveniente de um familiar que trazia aquilo para o preso determinado. E isso funcionou. Bem, a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que é de fins de 1969, depois tem um papel importantíssimo de apoio em todos os aspectos, não é? Mas até ali era tudo pelas vias das famílias, do partido, digamos, das organizações e dos comerciantes aqui da vila. Os comerciantes da vila, a determinada altura, criaram um esquema subreptício de ajuda aos presos, que entregavam coisas à família. As famílias iam comprar coisas aí ao comércio local e eles acrescentavam sempre coisas, ou fruta, ou açúcar, ou outra coisa qualquer, não é? Ou queijo, ou isto ou aquilo. Tinham sempre qualquer coisa para entregar. E depois criaram condições também para as famílias ficarem lá em casa. Algumas não pagavam nada. Havia gente que alocava outras pessoas durante a época de verão, ou coisa assim do género, e que às famílias dos presos não levavam nada. Isso era conhecido. E chegaram a ser imputados pela PIDE, não é? Inclusive aquela ideia de criar férias para as nossas crianças, não é? Uma colónia de férias. Não há dúvida nenhuma. Isso era uma das coisas mais visadas por eles, não é? Que era o não permitir uma coisa dessas. E eles, a partir do momento em que se instalaram aí em 1965, eles controlavam rigorosamente todas as famílias que vinham a Peniche visitar os presos, onde é que ficavam, com quem é que vinham, onde é que iam comer, onde é que faziam as compras, todas essas coisas, não é? Portanto, era um controle, uma vigilância sistemática. E aqui, então, à entrada do forte, eles começaram a controlar aquilo, não é? Sobretudo a partir do momento em que se instalaram aí, então é que
ainda eram mais rigorosos. Mas, sobretudo, a partir de 1960, 61, das fugas e da guerra colonial, também em 61, eles aí é que foram apertando mais o cerco. Aliás, basta dizer, a partir das duas fugas de 60 e 61, nunca mais fugiu ninguém, nem de Peniche, nem de Caxias. Não é? Portanto, eles apertaram a malha, tomaram as suas medidas e cá está. Os regulamentos e a exigência de uma repressão maior e uma vigilância maior foi visível, não é? Porque eles até aí permitiam algumas coisas. Não é? Depois, esta fuga daqui, não é? O Cerrado ser caçado ali. Portanto, que eles depois tinham mais cuidado, afastavam-se dos presos. Eles afastavam-se de propositado. Mesmo quando diziam podem recolher às celas, eles recuavam o máximo possível. Porque ali eles estavam muito próximos, eles rodearam-no e passaram-lhe lá a coisa e o cloroforme. Porquê? Porque ele estava mesmo ali à mão. Eles tinham que passar por ali. Se ele está mais longe, não é? Não sei como é que era, mas provavelmente também tinha sido caçado. Mas o rigor e a vigilância que eles tinham era completamente diferente. Há um regulamento prisional, o chamado regulamento interno, não sei porque é que ele não aparece. Há um que é a partir de 64, que vai até 69, salvo erro. Esse acho que existe um exemplar, já falámos nisso, acho que é o Manuel Pedro que tem, está para lá encastado não sei onde, vamos ver se consegue aquilo. Mas era uma coisa em que o rigor é o próprio chefe dos guardas, o Vítor Ramos, que manda mais do que o próprio diretor da cadeia. O diretor da cadeia determina coisas na ausência, porque ele também, havia dias em que não estava cá, não é? Quando eram as suas folgas ou as férias, não sei. Mas o diretor decidia e ele alterava, agravava de imediato. Fosse a entrada de livros, fosse as visitas, fosse o convívio, fosse qualquer coisa, ou o recreio, ele tinha sempre uma palavra a dizer, contrariando o próprio diretor da cadeia. Naquela altura, o diretor que estava aí no meu tempo, várias vezes ele decidiu coisas que nós dizíamos, mas nós precisávamos de, enfim, coisa, não sei o quê, tal. E ele dizia, não pode ser, não pode, mas depois lá conseguia mais tempo de visita, mais tempo de recreio, mais não sei o quê. Quando voltava o Vítor Ramos, ele cortava aquilo tudo. E não dava explicações. Ele dizia, vocês agora passaram a ter só uma hora de visita, passaram só a ter uma hora de recreio. E ficava. Nós protestávamos, pedíamos para falar com o diretor, ele nem sequer nos recebia. Portanto, para não entrar em choque com o chefe dos guardas. Em 1967, 6 ou 7, conseguimos ter no recreio umas redes para jogar badminton, que era aquela coisinha da bola do Natal. E também jogávamos basquete. Aliás, os jogos até davam para aquilo que eu já vos falei, para arranjar palavras de ordem para a comunicação das bolinhas com as mensagens, não é? Passando de um recreio para o outro. Porque do lado de lá havia recreio, não sei se era do piso debaixo do C, porque os das celas lá em cima tinham recreio lá fora. Não sei se era sempre assim, se não era sempre assim. Mas sei que houve uma altura que era lá fora. Depois havia os recreios aqui, do lado de lá, cá dentro. E esta ideia de aproveitar ao máximo tudo quanto era possibilidade para comunicações, isso nós aproveitávamos. No meu tempo, nós, tudo quanto era roupa que não fosse assim
casacos, sobretudos, coisas assim desse género, mandávamos para a família. E até aproveitávamos para outras coisas. Tudo quanto era camisas, cuecas, camisolas, tinha os tanques no recreio e era aí que nós levávamos. Havia o sabão azul e branco, nós podíamos receber sabão, não é? Mas havia, normalmente os tanques tinham sempre sabão de sobra. E havia um estendal. Aliás, ali no recreio, onde eu costumava ir, aqui a partir deste pavilhão, até havia 2 estendais. Não é? E eles vigiavam muito isso. Não é? Nós, propositadamente, chegámos a deixar lá roupa que ainda não estava seca para experimentar o que era. E, a determinada altura, observámos que eles tinham lá ido e tinham mexido naquilo. Porque, por exemplo, bastava deixar um botão qualquer, um casaco, uma camisa, assim, dentro de um piugo, eles deixavam lá o botão. Mas nós sabíamos que eles tinham lá estado. Porque ou deixávamos outra marca. Eu, por exemplo, a determinada altura deixei lá um botão e tinham uma linha enfiada no botão. Quando eu recolho os piugos, a linha já tinha saído. Só estava o botão. Portanto, alguém mexeu, não é? Portanto, houve assim várias tentativas, até que começámos a usar aquele sistema da mola. A mola também servia para camuflar uma outra mensagem. Não é? Era preciso dizer qual era a cor da mola. E às vezes era difícil. Mas no sabão e no tanque também acontecia. Por exemplo, eu ia ao recreio a uma determinada hora. E alguém se cruzava comigo, estando no mesmo piso, alguém se cruzava comigo e dizia assim, olha, vai ao sabão que tens lá a mensagem. Ele anda para lá e anda para cá. Por exemplo, o João Honrado diz-me assim, vai lá ao sabão que tem lá... E era verdade. Fui lavar a roupa, então, mas fui ao sabão. Outras vezes era dizer, vê por baixo. Eu já sabia ver por baixo onde é que era. Não sei se alguma vez foi caçado alguma mensagem. É provável que sim. Mas as vezes que deixei lá mensagens e as vezes que recebi mensagens, não aconteceu nada. Nas bolas atiradas de um lado para o outro é que houve algumas vezes, por exemplo, com o Popa. Uma ocasião, alguém disse que vinha aí a bolinha, não é? E foi mesmo parar, ele também andava de um lado para o outro. Só que tinha mais dificuldade em baixar-se e eu joguei-me à bolinha e apanhei a bolinha primeiro e engoli a bolinha. Isso valeu-me 2 dias sem recreio, porque ele queria, à viva força, que eu dissesse o que é que tinha a bolinha. É evidente. Nem o chefe dos guardas, nem o diretor, nem coisa nenhuma. Mas sei que depois alguém me disse que eles andaram, não me deixavam despejar o balde. Naqueles 2 dias não me deixaram despejar o balde. Eram eles que iam despejar o balde. Andaram à procura da bolinha. É claro que não encontraram coisa nenhuma, mas era pão. Quando tínhamos possibilidade de ter livros, também líamos. Eu, por exemplo, comecei a fazer, não é? E completei alguns jogos de xadrez. Um dos quais até foi pintado, já foi em 1968, bem, já tinha possibilidade de ter aguarelas e até pintei. Figura no Museu do Partido. Não é? E também fiz um outro que teve em exposição nos 60 anos, não sei o que é feito dele, não sei se está também nos objetos do Museu do Partido ou não, mas já me disseram que sim. E fazia esta coisa dos bonecos, para me dar para o miúdo, que me dava muito trabalho.
Eu demorava muitas horas a fazer aquilo. Mas era uma forma de não só quebrar mentalmente este isolamento, mas dava um prazer muito grande ao miúdo receber aquelas coisas e tal. Poucos foram apreendidos, porque os que foram apreendidos é porque eles consideravam que havia uma mensagem na fala. Aquilo era tipo desenho animado, não é? Sem ser animado, mas que tinha banda desenhada e os animais falavam entre si. Os animais ou as pessoas, não é? E, em alguns casos, eles apreenderam, não deixaram seguir, apreenderam mesmo e acabaram por me dar a saída a alguns, quando eu saí. Mas não me deram todos. Não é? E alguns até é destes que eu tenho aí. Olha, aquele do aprender a ler e a escrever e tal, eles consideraram que isso era uma mensagem. Foi censurado. Não é permitido, na cadeia, ensinar a ler e a escrever. Vocês insistem numa coisa dessas e, portanto, é censurado. Não é? E é curioso que eles, à saída, deram esse e deram mais os 2 ou 3 que tinham aprendido. Aliás, e tinham-me dado um livro também que estava adulterado, que era de filosofia política, não é? Também me deram à saída. E não sei o que é que acho que tinha mais qualquer coisa, mas já não me lembro. Mas de qualquer dos modos tínhamos ocupação permanente, não é? Era proibido a entrada de manuais ou de livros em língua inglesa ou francesa, ou de outra língua qualquer que eles não entendessem, porque, segundo eles diziam, depois os guardas não tinham condições para verificar se sim ou não aqueles materiais podiam ou não podiam entrar, por estarem numa língua estrangeira. E havia outros camaradas aí também presos que também escreviam poesia. Eu, por exemplo, também fiz algumas poesias. Nunca editei nada, até trago aí uma escrita, já estava quase saída quando eu escrevi aquilo, em 1969. E era a propósito do pensar liberdade. Não é? Outros faziam desenhos. São conhecidos os desenhos da prisão do Álvaro Cunhal. São conhecidas as poesias, algumas delas do Carlos Aboa Inglês, que vem na Soma Pouca. São conhecidas as poesias do Borges Coelho, etc, etc. Portanto, havia gente que escrevia, do Francisco Miguel, etc. E quer dizer, este ambiente, ao fim e ao cabo, dava para uma pessoa pensar muita coisa. E o pensar não exigia prisão mental. As mentes eram livres por natureza, ninguém as podia prender. E, portanto, dava para isso tudo. E também dava para organizar, escrever mensagens, como é que organizávamos a vida prisional. Antes de encetar uma luta, tínhamos que organizar muito bem as coisas e ver as várias hipóteses. Tínhamos que concertar com a família e com o partido lá fora. Podíamos iniciar uma luta e as coisas correrem mal. Não é? E, neste caso das garitarias, houve violência, houve agressões, foram presos agredidos, não é? Precisamente por estarem a gritar, temos fome, queremos mais visitas, queremos mais isto, mais aquilo, porque a alimentação era horrível. Era das piores coisas que se possa imaginar. A sopa com aquele cheiro, aquele peixe podre, que não tem outro nome, do chicharro, aquilo era mais batata moída do que outra coisa, não é? Era um caldo de batata. Assim como o café, aquilo era café de cevada. Não é? Aquilo não era café. Nós, às vezes, recebíamos da família, havia quem recebesse café já moído e tal, mas aquilo durava pouco tempo. Não era permitido dar, não é? Mas quem fazia o café, a determinada altura, sempre passava uma chávena de café, ou duas, não é?
Houve tempos em que era permitido entrar jornais todos esburacados. A censura daqui. Não sei quem é que censurava, se era o Vítor Ramos, se era alguém da PIDE, não faço a mínima ideia. Também entravam livros, enfim, que fossem inócuos, que não falassem abertamente nem de política, nem que eles considerassem que aquilo tinha que ver com alguma coisa de caráter político. Ainda por cima, nós estávamos como presos políticos, tudo quanto era literatura que falasse em coisas de escritores conhecidos, fossem eles Overdol ou outro qualquer, aquilo imediatamente eram observados, ou não entravam, ou entravam dificilmente. Não é? O neorrealismo aqui não entrava, não é? Algumas vezes até entrou. Ainda sou do tempo em que conseguimos que a biblioteca funcionasse. Tínhamos que requisitar os nossos próprios livros, dávamos ao guarda prisional para entregar ao chefe de pavilhão, e ele na volta trazia aquilo que nós queríamos, porque tínhamos a lista dos livros, que afinal a biblioteca era nossa, não era deles. Mas às vezes esteve fechada. Olha, por exemplo, esteve fechada quando foi dado o nome à Biblioteca Sousa Pereira Gomes. Aquilo foi a primeira medida que eles fizeram, foi fechar a biblioteca. E teve muito tempo fechada. Nós depois é que exigimos e lá abriram aquilo. Mas tínhamos que revisitar no máximo 2 ou 3 livros para os 15 dias. A mim ainda me impunham isso. 2, 3 livros para 15 dias. Eu não me lembro qual era a justificação que eles davam, mas fazia parte aí das regras apertadas do regulamento interno. Eles também falavam do regulamento interno por tudo e por nada. Uma coisa é dizer assim, tem que cumprir o regulamento interno, ficam desde já em regime de observação durante tanto tempo tal. Não pode isto, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas o resto, a gente não fixava aquilo. Não é? Eles também não davam o regulamento interno. Só diziam, quando queriam, arbitrariamente diziam, isto não pode ser porque está no regulamento interno. E a gente dizia, mostre lá o regulamento interno. Claro que eles nunca mostravam, nunca vimos. E portanto, este era o esquema, digamos assim, que eles tinham, um esquema repressivo, tinha um objetivo, aliás, todas as cadeias, não era só esta, não é? Todas as cadeias tinham uma finalidade, que era enfraquecer, debilitar e liquidar. Não só a vontade, não só psicologicamente o mal-estar, porque uma coisa é certa, são milhares de pessoas afetadas que têm carências económicas de toda a espécie. E isso é um mal-estar muito grande para os familiares que estão aqui presos. Sabendo, é inconsolável ter uma pessoa de família na visita, sobretudo um miúdo, em que não se pode sequer dar um beijo. Mas não é só a questão da visita. Por exemplo, o Dias Lourenço estava preso quando lhe morreu o filho, o Tony. Não deixaram ir ao funeral. Pura e simplesmente, por uma questão tenorosa, uma questão desumana, da pior espécie. Ele não pôde ir ao funeral do filho. E bastava que fosse alguém acompanhá-lo, nem que fosse, retiravam as pessoas, nem que fosse lá um bocado. Pronto. Mas não permitiram. Mas isso aconteceu. Estamos a falar de um caso extremo. Também aconteceu nas visitas. Houve, segundo alguns relatos, houve tempo em que foi concedido ou num aniversário ou por uma razão muito especial, não sei, ter uma proximidade maior. Mas isso eram casos raros. Eu sei, por exemplo, em relação aos casamentos.
os casamentos na cadeia. Houve vários casamentos na cadeia. Mas casamentos em que estiveram os dois presentes, houve vários. O Borges Coelho, o Domingos Abrantes, a Manela Bernardino, etc, etc. O Mário Soares, também todos tiveram a presença de alguém. Houve alguns casos, é o meu caso, vi-me aflito, tive que andar a fazer, oficiar à PIDE, depois a PIDE mandava aqui para a depois a cadeia dizia que não havia inconveniente, então que não sei o quê, mesmo até a própria visita do miúdo e a correspondência. Eu depois mostro-vos aí alguns documentos que eu fui ator do tom. Portanto, eram coisas tenebrosas, não é? Do ponto de vista, digamos, humano, a cadeia também estava preparada para isso, que era molestar ao máximo, danificar ao máximo tudo quanto fosse, de qualquer forma, abalar a convicção do preso para que ele não voltasse a ter mais a ideia. Só que eles enganavam-se redondamente. Porque, e não é por acaso que se davam muitas fugas, não é? Não só desta cadeia. Nesta cadeia há o registro de há umas 20. É verdade que não foi só daqui, foi também de Caxias, foi dos hospitais, enfim, de vários lados, não é? Quando iam acompanhar uma consulta ou um tratamento, assim. Houve, assim, várias fugas. Eu, quando vou ao Hospital de São João de Deus, não é? Eu vi lá gente que estava também presa, não é? E que tinham contacto. Não é? Eu já estava aqui em Peniche e uma ocasião, já não me lembro porque é que parámos no caminho. Acho que fui ao Hospital de São João de Deus também para fazer uma radiografia ou uma coisa qualquer. E parámos no caminho. Eles eram 4, tinha outro carro atrás, esse não saiu ninguém, mas o carro onde eu ia, não é? Que era o da frente, saíram uns 3 ou 4, não é? E foram fazer xixi. E depois disseram assim, então você não quer aproveitar também, não sei o que tal. E eu disse, não tenho vontade, obrigado. Porquê? Não sei o que é que eles queriam fazer. É que aquilo era um descampado, era a caminho, e ainda não tínhamos chegado ao Lourinhã, já eles estavam na coisa. Portanto, eles tinham várias formas, sempre, a ver se este gajo se pira e a gente abate-o. Não é? Portanto, essas artimanhas eram... Mas estava eu a falar do casamento. Então, e das visitas. Eu tive que casar mesmo, porque eles não permitiam, como já disse, mas também não reconheciam o filho. Aqui, o que é mais característico é que eu não fui a Caxias, não estive presente no casamento. Quem me foi representar foi a minha mãe. Até tenho aí, da conservatória aqui de Peniche, a procuração para ela ir me representar. Isso é que está no boletim do registro de casamento, está lá, ele, morador em Forte de Peniche, ela, moradora em Forte de Caxias. Estávamos em 1975. Eu, nessa noite de 1960, da fuga, conheci o Álvaro Cunhal. E devem ter, digamos, gostado da forma como eu conduzi. E um dia, ali na António Serpa, que era a primeira sede do partido, que era ali ao pé do Campo Pequeno, na António Serpa, estavam numa reunião vários dirigentes do partido, desde o Álvaro, o Joaquim Gomes, o Otávio Pato, o Sérgio Vilaregues, o Pires Jorge, etc. E o Pires Jorge veio-me chamar.
E diz ele assim, olha, arranjaste um 31 do diabo. E digo assim, olha, então, mas o que é que aconteceu? Já vais ver e tal. Bom, quando eu entro na sala, estavam reunidos e diz o Pires Jorge assim, bom, temos aqui uma tarefa para ti. Já tivemos aqui a ver, se aceitares, fica já assente. Qual era a tarefa? Começar a trabalhar com o Álvaro Cunhal. Quando me disseram aquilo, e o que era eu trabalhar com o Álvaro Cunhal? Era preparar algumas coisas para as deslocações dele, ir por todo o país. No fundo, era contatar com as direções regionais, preparar as coisas para que ele fosse fazer o que tinha a fazer nas direções regionais. Fosse para um comício, fosse para um encontro, fosse para uma coisa qualquer. Não é? E eu aceitei e comecei a trabalhar com ele. Bom, durante 24 anos, a partir daí, durante 24 anos, estive a trabalhar com ele. E, portanto, foi uma longa caminhada, não é? Até ele já estar mais debilitado, em 1900 e tal. Em meados de 59, o Pires Jorge e o Dias Lourenço encarregaram de fazer aqueles trajetos de reconhecimento de Lisboa, Peniche, Lisboa, percorrendo vários itinerários, e eu não percebia bem porquê, mas se era um trabalho necessário, eu fiz isso muitas vezes, não é? Aquilo era feito com um carro carocha, um carocha amarelinho, que até era bom, agarrava-se bem ao piso. Para as estradas nacionais naquela altura era uma desgraça, não é? E era tudo feito, não havia estas autoestradas, não havia nada destas coisas, não? E foi isso que eu também fiz durante 6 meses. Aquilo era um trabalho regular, não era obrigatório. Inicialmente fiz aquilo aí 2 ou 3 vezes no primeiro mês, depois tinha o encontro, relatava o que é que tinha feito e diziam-me, agora vai lá outra alternativa, talvez esta assim, eu fazia essa alternativa e fomos andando. Até porque já tinha sido constituída aquela comissão com o Álvaro Cunhal, o Jaime Serra e o Joaquim Gomes, para a hipótese de encontrar aquela solução de fugir daqui só com a colaboração no GNR, não há hipótese nenhuma, não é? E eles conseguiram, aliás o Joaquim Gomes conseguiu, entrar à fala com o José Alves, não é? E foi a partir daí, sem ainda aquela ideia de que era aquele homem, mas já com uma certeza relativa, e eles começaram a trabalhar no interior e nós começámos a trabalhar no exterior. E aquilo foi um tempo de preparação que foi mais de 6 meses, de certeza, não é? Pelo menos 6 meses foi. Não é? E eu lembro-me disso. Criámos, quer dizer, o partido criou uma série de pontos de apoio, não é? Entre eles Runa. Eu próprio fui deslocado de Lisboa para o Pinheiro de Loures, ali aquilo não é localidade, mas é uma terrinha próximo, que era junto ao Pinheiro de Loures, Lagariça, de nome Lagariça, e instalei-me aí também. Montámos aí uma tipografia, a Alice, que tinha ido viver comigo, a Alice Capela é a minha companheira, não é? E ainda é hoje. Tínhamos instalado uma tipografia em Lisboa, porque ela esteve ligada às tipografias durante muito tempo. Ela datilografava, fazia teve na tipografia do Avante, depois passou para uma outra que foi montar comigo, não é? Embora cada um tivesse a sua tarefa. Ela estava ligada ao Dias Lourenço, e eu estava ligado ao Pires Jorge, ao Dias Lourenço e ao Pato. E, portanto, cada um tinha as suas tarefas, mas elas completavam-se. Eu ajudava a ela quando era necessário e, portanto, eu ia fazendo também o meu trabalho. Portanto,
a criação de alguns pontos de apoio já tinha que ver, pelos vistos, com esta necessidade de um determinado percurso ter pontos de apoio na pior das hipóteses. Porque eu lembro-me, aqui para o lado das Caldas também havia 1 ou 2 pontos de apoio. Na Lourinhã, junto à Lourinhã, também havia alguém que tinha já um ponto de apoio. Portanto, esses pontos de apoio era para, no caso de não se ter tempo e de chegar a outros lugares mais longe, deixá-los por ali. Quanto à fuga, é evidente que houve vários protagonistas, hoje já se pode dizer, entraram na vila 4 carros, entre eles o Rogério Paulo, que faz o tal sinal com a mala, entram mais 2, que é o doutor Lídio Ramos, o doutor o Plácido, que era lá do Norte, e o Rui Perdigão também com outro carro. Portanto, já temos uma tarefa que era o do ator, o Rogério Paulo, que era só para fazer o sinal e saiu. Sim. Não tinha mais nada para fazer, era só aquilo. Só ele tinha posto uma condição quando o Pires Jorge soube que ele estava a ensaiar uma peça na Voz do Operário, ele foi ter com o Rogério Paulo e disse: "Epá, temos uma tarefa para ti, é uma tarefa assim, pá, vai lá." E ele só pôs uma condição, é que não tinha relógio. Esse relógio figura, não sei se já está aqui no museu ou não. A verdade é que ele acabou por lhe dar o relógio dele, se não, que não seja por isso, não vais fazer a tarefa. E ele fez mesmo, e ficou com o relógio. Não é? Depois, os outros 3 intervenientes que entraram na vila e que ficaram lá fora, tinha sido dado instrução a cada um deles, independentemente da composição das pessoas que entrassem nos carros, eles sabiam por onde é que tinham que ir, independentemente da composição. Depois, logo se via, não é? Aconteceu aquele caso com o Joaquim Gomes e o guarda da GNR, aquela atrapalhação toda, eles em vez de entrarem num carro, acabaram por entrar no carro onde estava o Álvaro e o Jaime Serra. E foi com essa composição que saíram e houve o transbordo em Atoguia da Baleia, ali na bifurcação. E foi a partir daí. Não? Quem é que sabia da existência da casa em runa? Era o Pires Jorge. Felizmente estava com ele. Senão ele tinha ido para o outro lado. E ele disse: "Vamos rapidamente." Pá, aquilo foi uma surpresa. Em vez de 2 aparecem 4, não é? Foi uma surpresa. E ele diz: vamos direito a Torres, imediatamente. Então. E aí fomos. Portanto, deixámos o guarda da GNR e o Joaquim Gomes. Ele era Garrafinhas. Nessa casa estavam os meus pais e as minhas 2 irmãs, como ponto de apoio. Tinha sido criado esse ponto de apoio. E como ele era Garrafinhas, as minhas irmãs é que iam comprar o garrafão de vinho ali a uma tasca que havia para ali. E quando ele começava a ouvir barulhos e a dizer: "Agora é que eu vou ser preso", aí vêm eles. Então davam-lhe mais um copo de vinho para ele ficar mais calmo. Não é? E portanto, esta é a história. Dali, seguimos para Lisboa. Lisboa foi surpresa quando se diz agora Marginal. Marginal porquê? São Pedro do Estoril, não é? São João do Estoril, que era onde o Pires Jorge morava. Essa casa foi assaltada mais tarde, não é? Aliás, isso até consta na Torre do Tombo. Houve muito tempo que andámos à procura da casa, não conseguíamos dar com a casa por uma razão muito simples. Por uma questão de precaução, e era assim que se atuava naquela altura, não é? Quando passámos as cancelas, naquela altura havia umas cancelas, agora já não há, quando passámos as cancelas,
a caminho das Areias, que era ali como se designava, São João do Estoril, havia, aquilo estava, era a Galiza, era São João das Areias, não sei o quê, e antes, logo após as cancelas, o Pires Jorge diz, para aí. E eu parei. E ele diz, agora ficas aqui, aí uns 8, 10 minutos e eu já volto. E ele seguiu com o Álvaro e com o Pires Jorge, ou com o Jaime Serra. Pá, e foi certo e sabido. Aquilo, aí 8 minutos, estavam de volta. E eu calculei, não deve ser longe. Com o tempo todo, de sair, estar em casa, aquela coisada toda e vir entregar o carro, 4 minutos para cada lado, não deve ser longe. E não era. Então andámos à pesca durante muito tempo, onde é que era aquilo. E lá descobrimos onde é que era a casa. E afinal era tão simples como isto, é que já havia ficha da parte da PIDE, na Torre do Tombo, onde é que era a casa. E foi aí que começámos a engendrar, até foi na altura em que o Museu do Aljube fez duas iniciativas, identificando casas do partido, fizemos o roteiro, onde estiveram tipografias, onde era o ateliê da feitura da documentação falsa, tanto no tempo da Margarida e do Dias Coelho, como no tempo do Júlio Martins e da companheira. E, portanto, fez-se esse primeiro roteiro. Quem estava a organizar isso era a Vanessa Almeida, que também era uma historiadora e que continua, não é? E fizeram o segundo circuito. No segundo circuito esteve quase para ser incluído mais 2 casas. Eles aparecem no folheto, essas 2 casas clandestinas, uma delas que era a do Pires Jorge e outra que pertencia à ARA. Isso está no folheto do segundo roteiro. Por acaso não trago aí porque entreguei aquilo lá no partido. Mas de qualquer dos modos não foi incluído, mas ficou no folheto. O diretor do Aljube, o Luís Farinha, convidou-me para as 2 iniciativas e eu fui acompanhar a Vanessa portanto, como conhecedor do que eram as casas clandestinas e de alguns dos seus protagonistas na documentação falsa e noutras coisas. Acabei também por corresponder a essa. É evidente que em termos de museu, este Museu Nacional, não há dúvida nenhuma, a nossa perspectiva é bastante elevada, não é? Tanto mais que as novas gerações precisam de ter um museu com motivação forte que as consiga, de facto, empolgar e a gente passar o testemunho do que era, de facto, a ditadura fascista, do que foram os tempos negros do fascismo, apesar de muita gente se esforçar por dizer que fascismo em Portugal não existiu, nomeadamente o Rui Rio, e de vários historiadores quererem à viva força também não só ignorar, mas também participar em fantochadas como é a história do Museu Salazar. O que é que eles querem pôr no Museu Salazar? A secretária do senhor e a cadeira? A campa do senhor? Não querem mais nada? Não querem pôr, por exemplo, da secretária de Salazar o ídolo que ele tinha e que está exposto no Aljube, na secretária dele, que era o ídolo dele era o Mussolini? Não tem interesse? Não tem interesse de dizer quantos mortos é que provocaram as guerras coloniais? É isso que não tem interesse? É só a jarra com flores, a secretária sem o Mussolini ou a campa do senhor que tem importância? Eles querem criar um roteiro
revivalista, não é? Para desenterrar todo um processo que está aí em construção na Europa e que parece que já querem esquecê-lo, não é? Do que foram horrores das duas guerras mundiais, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, da ocupação nazi e as atrocidades cometidas, dos campos de concentração, etc. E eu creio que vale a pena ter esta ideia de que este museu tem que ser um museu forte, de imagem forte, de transmissão às novas gerações do que foi este regime, dos horrores que cometeu, das mortes que provocou, sejam elas de que natureza for, desde o Dias Coelho, um homem valoroso, até ao Humberto Delgado, etc., etc., que foram abatidos pela polícia, não é? Em plena rua. E isso é preciso transmitir. É preciso transmitir o que foi o sofrimento humano de milhares de pessoas, de como viveram os seus filhos, as suas famílias. Tudo isso tem que ter um peso, tem que ser. E do que era o sofrimento naquele terrafal, em todas as cadeias, do que eram as torturas, dos métodos que eles usavam. Tudo isso não pode ser esquecido. É preciso levantar essa bandeira e transmitir às novas gerações, para que isso não aconteça mais. Porque é difícil, eu até percebo. Eu tenho acompanhado muitas visitas para escolas desde há muitos anos aqui a Peniche, né? Desde o Museu Municipal até agora a esta primeira fase do Museu Nacional. E é necessário contar a história por inteiro. Não é só os horrores ou a desumanidade deste regime prisional em Peniche e dos objetivos. É necessário contar muito mais do que isso. Do que foram processos tenebrosos, não é? Tenebrosos. Muitas vezes dizem assim, a Inquisição. Mas a Inquisição tinha o seu próprio processo, não é? Eles não diziam que eram cristãos, mas tinham aquele processo. Estes também não diziam que eram cristãos, mas prendiam os Manel Serras e todos os cristãos, desde o Manel Serra até o Humberto Delgado, que eram cristãos. Portanto, não pode ser uma desculpa de que era em defesa de uma ideologia cristã ou de uma religião que existia em Portugal, que era preciso preservar. Não. Aliás, o célebre discurso de Salazar lá em Braga, que está exposto, as linhas fundamentais da coisa, isto não se discute, aquilo não se discute, tanto a pátria não se discute, a religião não se discute, nada se discute, só o que eles queriam. Que era meter os seus opositores na cadeia, que era não permitir as liberdades democráticas, que era não permitir os partidos, que eram os sindicatos, etc., que eles tinham encerrado e que tinham, basta referir o caso da Marinha Grande, não é? Aquilo foram presos milhares de pessoas e foram encerrados os sindicatos, foram reprimidos com muita violência, etc. Portanto, há todo um conjunto de coisas que é necessário não esquecer. É isso. De resto, há muita coisa para contar, muita coisa.
Estamos aqui em frente ao memorial. São 2.510 nomes que estão aí inscritos. Pode dizer-se que são 2.510 sofrimentos individuais. E este memorial impunha-se por duas razões. A primeira era o reconhecimento, de facto, como diz, de pessoas que, sofrendo na pele as duras batalhas da clandestinidade e depois da cadeia, não é? Que esse reconhecimento era, sem dúvida nenhuma, extensivo a todos eles que estão aqui e também àqueles que não estão e que mereceriam estar aqui. Campo de concentração do Tarrafal, em Caxias, no Aljube, em Angra do Heroísmo, no Porto, enfim, todas elas.